VRT Channel, o programa Sonho Meu, apresentando informações, sabedoria, conhecimento e personalidades para que todo o Brasil e também fora do nosso país vocês saibam o que é possível de transformação da nossa realidade através da experiência das pessoas. VRT Channel está em mais de 5.000 cidades brasileiras, milhões de telespectadores, e nós estamos localizados ou nas televisões modernas, a chamada Smart TV, Samsung, LG, essas que se apresentam no mercado, comprada nas lojas, nos magazines, já vem direto embutido o VRT Channel, mas também você pode acessar pelas plataformas Google, Apple, mas se tiver dificuldades, entre no site vrtchannel.tv.br e você diretamente poderá ter nos seus aplicativos essa informação que é 24 horas para que você possa, inclusive, assistir os programas anteriores. Nós escolhemos para entrevistar hoje alguém que é muito conhecido na literatura brasileira, na informação, na sociologia, na política. Imagina a quantidade de informações que nós vamos obter. Além de tudo, é um grande amigo meu, doutor Rubens Figueiredo. Muito prazer em tê-lo aqui, querido Rubens, formado em Ciências Sociais e Políticas pela USP. Ele é cofundador de várias instituições do pensamento brasileiro, já escreveu livros até com Fernando Henrique, mais de 31 livros escritos. Recentemente publicou um sobre a característica e a felicidade do povo brasileiro, que eu vou aqui perguntar, mas já falou sobre a burrificação, como é que funciona o pensamento da nossa sociedade, participa de várias instituições e já foi consultor, inclusive, do presidente da República, Dr. Michel Temer. Muita experiência, muito acúmulo. Rubens, muito bem-vindo. Eu falei um pouco, mas complementa falando um pouco de você. Obrigado, Walter. É especial, né? Estar num programa com um amigo como você é. E essa história do sonho é muito bonita, né? O nome do programa é muito feliz, além da música ser, sem dúvida, ser maravilhosa, porque o sonho você pode estar aqui é um sonho. É o sonho como uma coisa boa, bacana que acontece. Outra ideia de sonho é o sonho como um processo. Você acorda e você está realizando seus... Por exemplo, vou montar uma empresa. Um desejo. Um desejo com consequências no dia a dia. E outra coisa é o sonho como uma expectativa que você tem. Pô, meu sonho, por exemplo, é visitar a Grécia. É algo assim. Então, essa é uma ideia multifacetada que é muito bacana como título de um programa. E realmente tem mostrado aqui as oportunidades das pessoas dizerem seus sonhos. No finalzinho eu vou fazer isso com você, você olhar para a câmera e dizer qual é teu sonho no final. Mas eu não vou deixar essa oportunidade, Rubens, de perguntar como é que está a política no Brasil, ou seja, como é que você vê, qual é a interpretação dessa dura realidade e o que pode acontecer? Olha, Walter, o país ele virou um lugar de grandes ódios e microcausas. Então você tem metade do eleitorado brasileiro rejeita o Lula. E metade do eleitorado brasileiro rejeita o Bolsonaro, o que representa o Bolsonaro. Mas aí, essa rejeição ela mudou de qualidade. Antes você tinha, por exemplo, você rejeitava o Fernando Henrique porque ele privatizava, porque ele tinha um tom meio professoral e algo dessa natureza. Acadêmico. Era um acadêmico demais. E hoje, a rejeição está muito parecida com ódio. Então você não pode ouvir falar do outro lado. Isso é muito ruim, né? Porque nenhuma sociedade se constrói na base do ódio, na base do que você não quer o outro. Isso é ruim.
E você tem uma sociedade com microcausas. Então, você tem a causa do vegano, a causa do cachorro, a causa do ciclista. Algumas são causas que envolvem muita gente, e essas causas monopolizam. Então, o Brasil falta essa percepção de uma causa maior. E olha, o que nós temos de problemas é uma coisa extraordinária. E eu falo muito na normalização do absurdo, né, no Brasil. Para não ir muito longe, você lembra aquela história do padre do balão? Como é que é? Um padre, ele disse que ia para uma cidade do Mato Grosso de balão. Então, ele se amarrou em centenas de balão de hélio, isso com todo o aparato da imprensa vendo. Ele subiu com o GPS que ele não sabia operar e acabou a bateria do celular. E, obviamente, que isso daí ele foi para o mar e acabou correndo. Essa história do padre do balão é uma coisa espetacular. Outra coisa... Ou seja, sem direção. Ele saiu e falou, pô, vou chegar na cidade. É um pouco isso que o Brasil... Lembra quando o plano Collor foi implementado? Aquela entrevista dos responsáveis pela economia também é uma coisa fascinante, porque um dos que explicavam tinha uma dificuldade grande com o português, né? É verdade. Com a língua. Ibrahim Eres. Ibrahim Eres, que era um dos ministros lá daquela... E você tem coisas dessa natureza. E tudo isso é normalizado no Brasil. É o que você chama do absurdo normalizado. É o absurdo que a gente não percebe como absurdo. No começo daquela confusão dos Estados Unidos com a Venezuela, os Estados Unidos enviaram 3 destroyers, que é o que existe de mais moderno em termos de arsenal, aparato de guerra no mundo. E o governo brasileiro soltou uma nota. Esses destroyers, eles são equipados com aquele Tomahawk, 99 Tomahawks cada um. E aquilo lá, se ele quiser acertar esse copo aqui agora, ele acerta. Ele consegue pontuar o alvo. E aí o Brasil soltou uma nota dizendo assim que o governo brasileiro estava acompanhando a movimentação e que por hora não ia intervir. Eu achei espetacular. Ainda bem que não... Por hora não ia intervir. Isso tranquilizou, inclusive, as Forças Armadas americanas. Ficaram mais sossegados. Você acha que hoje existe um papel, um protagonismo, partindo dessa brincadeira, infelizmente quase verdadeira, que você revela sobre o Brasil tem um protagonismo internacional? O Brasil, eu brinco, né? O Brasil é um protozoário do ponto de vista de mercado. Então, as trocas comerciais do Brasil representam, não chegam a 2% daquilo que o mundo... do PIB mundial. Aquilo que o mundo troca de mercadorias. O Brasil é uma potência regional com uma certa boa vontade. Agora, o que existe é uma vontade do Lula, do presidente da República, que sempre teve, de ter um protagonismo internacional que é desproporcional à respeitabilidade que o Brasil tem nos países desenvolvidos. Tem um estudo de um jornalista que estuda também ciência política, que ele fez com 100 protagonistas da diplomacia internacional. E o que esses protagonistas falaram? Que o Brasil não consegue resolver esses problemas básicos. Como é que o Brasil vai ser líder internacional, por exemplo, com essa desigualdade, não tem saneamento básico, a renda muito baixa, tudo isso que a gente conhece. Há uma diferença de classe muito grande. Uma diferença de classe. Então, existe um desejo muito grande desse protagonismo, mas um desempenho pequeno como país. E o Brasil também sempre foi um país muito fechado. Aqui sempre as taxas cobradas aqui sempre foram absurdas, das maiores do mundo. Tivemos aquela reserva de mercado para a informática. Então, o Brasil é um país fechado.
Por isso, o nosso protagonismo fica aquém daquilo que o tamanho e a potencialidade do Brasil poderiam insinuar. E você não vê nenhuma mudança a curto prazo para que o Brasil, apesar da sua competência, por exemplo, ambiental, ou seja, o patrimônio ambiental que temos, a produção de petróleo, a existência agora de grande importância das terras raras, essa capacidade inegável do Lula de se expressar internacionalmente, mesmo com essa característica, você não vê uma mudança a curto prazo desse protagonismo brasileiro. Eu acho difícil, né? O Brasil está com um problema institucional, você que é na área política também, muito grave, porque hoje nós temos, eu brinco, 3 executivos. Montesquieu nunca imaginou isso. Nós temos o poder executivo formal, que é o governo da República. Nós temos o poder legislativo, que é o poder legislativo que mais manda no mundo. O poder legislativo brasileiro tem capacidade de direcionar recursos e falar para onde vai. Que nunca houve antes na história do Brasil mesmo. Nem aqui na história do Brasil. A gente destina algo em torno de 24% dos recursos discricionários para onde o parlamentar quer, e há uma concentração muito grande dentro do parlamento dessa verba. Então, o legislativo executa, manda dinheiro e fala onde vai fazer, e o judiciário manda fazer. Então, você tem 3 poderes executivos que, com razão, se assoberbam. Eles perderam o controle. Aquele equilíbrio que Montesquieu protagonizou, né, ou disse que era algo que poderia regular o governo. Chamada tripartição de poder na estruturação da República. Na estruturação da República. Porque essa concepção de Estado, de governo, ela foi formulada numa época muito diferente da época atual, né? Quando o Tocqueville, por exemplo, fala em controle institucional, controle da sociedade, que é outro tipo de controle, tem o controle entre os poderes e o controle da sociedade, das instituições, mídia. Ninguém imaginava algo parecido com as redes sociais. Então, você tem uma decalagem aí entre o momento em que se criou, que essas teorias foram criadas, e um mundo absolutamente complexo, diferente daquele na qual se originaram essas teorias. Você acha, Rubens, que isso pode questionar as bases da concepção da democracia, ou nós teríamos que fazer uma revisão dentro do mundo democrático para adaptação a um novo modelo? As instituições que normalmente canalizavam, né, as vontades coletivas, elas estão cada vez mais fracas. Por quê? Porque é muito mais interessante a vida na rede social, essa é a grande verdade, do que você sair para fazer uma reunião partidária, por exemplo. Os sindicatos que foram criados numa época muito diferente, o modo de produção, para usar aí uma linguagem mais marxista, era um modo de produção completamente diferente do que a gente tem hoje. Os sindicatos não canalizam, não verbalizam o que verbalizavam antes. E isso faz com que a democracia fique muito na mão dos personagens que se elegem. E isso é muito perigoso. Você vê, a maior democracia do mundo, festejada, é a dos Estados Unidos. Olha o que está acontecendo lá. Isso é um dado muito importante, Rubens. Ou seja, a democracia americana, que no pós-guerra foi considerado o exemplo a ser seguido de participação política, eleitoral, de equilíbrio entre os poderes, hoje vem sendo muito questionada por causa do comportamento do Trump, por causa do seu domínio, pelo menos até agora, a próxima eleição talvez mude essa realidade, do seu partido republicano, controle sobre o Supremo
e essas incursões guerreiras, bélicas, que demonstram que os Estados Unidos está ultrapassando a fronteira. Os Estados Unidos deixa de ser o exemplo democrático, que talvez não tenha sido, como foi tão propalado, e nós entraremos num outro momento de questionamento da democracia representativa, ou talvez uma adequação de uma democracia mais participativa. Fala um pouco sobre isso, Estados Unidos, democracia, para onde que nós caminhamos? Olha, os Estados Unidos sempre tiveram uma identificação grande com a democracia, principalmente no pós-guerra, né? Então, e as grandes instituições, ONU, FMI, a própria Organização Mundial do Comércio, elas foram criadas dentro desse ambiente de uma repulsa muito grande aos regimes autoritários de direita. Ao longo do tempo, os Estados Unidos foram expandindo, tentando expandir seu poder imperialista, participando de movimentos em países da América Latina, invadindo países no Oriente Médio, e perderam um pouco essa aura de guardiões, né, na democracia. Eu gosto muito do Gramsci, que é um pensador italiano, que falava muito na questão da hegemonia. Hegemonia é você generalizar o modo de pensamento que você tem sobre a estrutura social e as interações sociais e culturais, né? E os Estados Unidos são muito poderosos nessa hegemonia. A indústria cinematográfica americana espalhou pelo mundo uma ideia. É uma visão gramsciana de como os Estados Unidos, através da cultura, dominou o mundo mais do que através de intervenções. Porque a gente quer mudar para os Estados Unidos, porque eles estão sempre do lado certo. Sim. Eles sempre tem um mocinho. Tem um mocinho, que normalmente é lindo, e quando tem mocinha também é linda. Sempre ganha, né? Sempre é mais esperto e sempre promove a justiça. Então, esse conjunto de fatores cria um lado dessa visão. Por outro lado, a esquerda sempre esculhambou os Estados Unidos, né? Eu até escrevi um artigo falando assim, vê se você gosta de mim porque eu te odeio. Porque no Brasil a gente tem essa sensação, principalmente o governo, de que fala mal dos Estados Unidos. Sim. Fala mal. Agora mesmo teve essa reciprocidade, entre aspas, aí, de tirar a credencial de um policial americano. Então a esquerda no mundo inteiro sempre viu com muita reserva essa questão dos Estados Unidos, principalmente por causa desse problema, desse imperialismo de força. Dessa intervenção militar, que muitas vezes foi praticada. Isso. E além dessa questão da cultura, que é uma coisa fortíssima. Você acha, aproveitando a oportunidade, eu diria, do ponto de vista da interpretação política saborosa, entre aspas, essa intervenção bélica no Irã pode ser o grande início do declínio americano? Eu não acredito, não. Não. Os Estados Unidos, para você ter uma ideia, Walter, eles consomem 40% do que o mundo produz. Então, a sociedade é altamente afluente. E as pessoas querem ir para lá, morar, até por essas questões que o filme Hollywood mostra. Agora, vamos pensar no Brasil, né? Então, os Estados Unidos, você tem um país que você tem uma renda algo em torno de 8,5 vezes maior do que a nossa, tem crédito, você tem uma infraestrutura que você viaja de avião para onde você quiser, é 14 vezes mais barato viajar de avião lá do que aqui. Então você tem uma sociedade ali, bacana. Dinâmica. Você tem um monte de problemas que as sociedades também têm.
Agora, olha o eleitorado brasileiro se a gente for fazer uma avaliação. Você sabe, a nossa população é a mais ansiosa do mundo, segundo a OMS. É a segunda que tem mais pessoas com depressão. A obesidade em 5 anos aumentou 114%. E é uma sociedade endividada. Todo mundo deve. E essa sociedade fica refém. O que faz a cabeça dessa sociedade? São os influencers. Então você vê, o Brasil é o país que mais tem influencers no mundo. É o segundo que mais usa o Instagram e o Facebook. Então é um país com muitos problemas e com uma rede de comunicação extraordinária que foge daquilo que sempre foi tradicional, que era os meios de comunicação tradicionais e os formadores de opinião tradicionais também. O Rubens, é impressionante os ramos de debate, de expressão das ideias, das perspectivas que você pode apresentar. Nós falamos da importância dos Estados Unidos, das guerras, e a Europa deixou de ser, do ponto de vista cultural, de expressão artística, de tudo que nos foi importado como grande modelo? Estamos saindo desse foco, ele está indo para a China, Rússia volta a ter um protagonismo. Realiza essa complementação da sua visão internacional. Isso é interessante, porque você tem os Estados Unidos como uma espécie de high power do soft power. Então, é uma coisa que vai, invade, defende, polícia, que funciona, justiça que funciona. E a Europa sempre teve uma perspectiva mais cultural, essa força europeia, né? Você tem a literatura inglesa, a literatura francesa, o cinema francês, o cinema italiano, os filósofos alemães. Então você tem toda... E eles perderam espaço nessa luta da China, que é uma cultura milenária com uma eficiência de produção fantástica, e os Estados Unidos que estão aí se digladiando pela hegemonia mundial. E a Europa perdeu um pouco de respeito do ponto de vista militar. A Europa, que sempre foi o berço lá das grandes guerras mundiais, né? Perdeu Os impérios, né? O Império Britânico, o Império Romano, a infantaria francesa, a marinha inglesa. A marinha inglesa, a força aérea inglesa também, e alemã. Então você perdeu essa respeitabilidade aí do ponto de vista bélico. E você acha que a ascensão da China é transformadora de toda essa realidade, tanto em relação aos Estados Unidos como à Europa? Eu acho. Se você vê... Porque a China também... O Brasil é um país que vive meio de costa para o mundo, né? Mesmo para a América Latina, o Brasil é um país meio isoladão ali. A língua atrapalha? Eu acho que atrapalha. A língua atrapalha. Mas quando você fala em integração latino-americana, você deixa meio de fora o Brasil. E a China, a gente tem uma ideia da China que é completamente diferente. O Fernando Henrique fala que o povo chinês é muito parecido com o povo brasileiro. E as cidades chinesas são coisas fantásticas. Você tem... Xangai é quase uma Nova York, se não for... Verdade. Em termos de oferta de produtos do Ocidente, em termos de culinária, em termos culturais. E é um país enorme, como eu disse, uma capacidade de produção e de geração de riqueza fantástica. É um polo de referência grande. Você acha, então, que a China, necessariamente, do ponto de vista econômico, eventualmente bélico, mas de implantação das suas raízes no mundo, pode alterar profundamente a geopolítica mundial? Sim, já está alterando. E a China tem um sistema
modo de produção e governo, que é algo totalmente diferente. É um Estado que funciona do ponto de vista de produção. Nós nunca tivemos isso na esquerda, né? Os países do Sorex, né, que a gente falava, do socialismo real, sempre foram uma tragédia do ponto de vista de tecnologia, por exemplo. Quando você ia para a Alemanha Oriental, você via aqueles Trabants, né? Aqueles carros pareciam 5 décadas anteriores no Brasil. O Lada russo, né? O Lada russo. Você sabe a história do sujeito na Rússia que foi ele foi no órgão estatal lá para marcar uma visita de um eletricista na casa dele. Sim. Aí o burocrata lá falou: esse eletricista só pode ir lá daqui 8 anos e 12 dias. Aí o russo viu lá na folhinha dele, falou: mas de manhã ou à tarde? Aí o cara falou: não, ele vai à tarde. Não, à tarde não dá, porque daqui 8 anos e 12 dias eu vou receber o meu Lada. Então, é mais ou menos essa a ideia de produção. Outra é de Cuba, do zoológico, sabe? Não. No zoológico de Cuba. Só lembrando, o Rubens tem essa característica de contar histórias hilariantes. Não, no zoológico de Cuba não tem Fulgêncio Batista lá no Capitalismo, estava escrito lá: não dê comida aos animais. 10 anos de socialismo estava escrito assim: não tire comida dos animais. E hoje é assim: não coma os animais. Que é o que sobrou, infelizmente. Mas brincadeiras à parte, nunca tivemos um país com essa capacidade de ser de ponta do ponto de vista tecnológico. Isso é um país considerado aí um governo, sem dúvida. Você já sente essa presença incrível que você relata da China no Brasil? Ah, sim. Sim, os chineses estão adquirindo cada vez mais propriedades no Brasil e eles têm uma eficiência, uma capacidade primeiro uma visão capitalista que é até meio contraditório com aquilo que a estrutura política representa, e eles estão entrando cada vez mais forte em várias áreas aí. Você diria, então, que é o socialismo que deu certo, mas teve que usar o capitalismo para se implantar? Se bem que essa visão socialista contempla uma certa equidade social que lá não tem. Você tem dumping, você tem um conjunto de trabalhadores que vivem em situação difícil, que são quase escravizados, né? Isso não está não é um livro-texto do sistema socialista. Agora, que é um fenômeno do ponto de vista de desenvolvimento econômico capitalista. E o comando, na tua avaliação, real, em não sendo democrático, que para nossa visão ocidental seria o melhor dos caminhos, é um sistema político que, do ponto de vista econômico, deu certo. Do ponto de vista social e das relações de participação, não. Não. Exatamente isso. Você ter uma sociedade que enriqueceu como um todo, um país que ficou poderoso. Porque antes a China copiava. Sim. Hoje ela é produtora de novos produtos e novas tecnologias. Nesse sentido, foi muito exitoso. Rubens, como eu já imaginava, só um programa para você é muito pouco. Então, vou lhe pedir a permissão para que nós façamos um novo programa na semana que vem. Quinta-feira, às 21 horas, coloca aí na sua agenda para que a gente possa complementar essa extraordinária entrevista que nós estamos fazendo. Se você aceitar, estaremos juntos aqui na semana que vem. Eu que agradeço, estaremos juntos. Obrigado. BRT Channel, programa Sonho Meu, não perca, na próxima quinta-feira,
Rubens Figueiredo, às 21 horas. Até lá.